Os primeiros habitantes de Curitiba vieram com a febre do ouro no século XVII. Eles chegavam aqui vestidos de couro, barbudos, exaustos, empunhando bandeiras de el-rei e fundavam arraiais de garimpo. O primeiro, às margens do rio Atuba, foi chamado de Vilinha. Assim começa a história da nossa cidade. Existe uma lenda que explica as origens da Curitiba aqui, da Praça Tiradentes. Tudo começou no século XVII, quando os faiscadores portugueses, vindos de Paranaguá, encontraram ouro aqui na região do Planalto. Surgiram vários arraiais e um deles localizava-se justamente nas margens do rio Atuba. É a antiga vilinha, a Vila Velha de Curitiba. Em volta desse arraial sobreviveram teimosamente alguns faiscadores. E esse núcleo, um belo dia, numa determinada época, resolveu de mudar de local. Provavelmente porque ali no Atuba era muito úmido, a região é muito baixa. E estes descendentes ou faiscadores antigos resolveram de transferir para um núcleo mais seco. Isso de uma maneira sábia, eles procuraram os conselhos do cacique indígena da região, que era um cacique tingui. Então todos eles juntos, os portugueses, os brasileiros, paranaenses da época, com esses índios, procuraram um lugar mais seco e encontraram. Diz a lenda que este cacique levou bastante tempo para encontrar esse novo local. Onde é que ele encontrou esse novo local? É justamente no divisor de águas de dois ribeirões, o rio Ivo e o rio Belém. Você pode ver que a Praça Tiradentes fica entre a Praça Zacarias e o Teatro Guaíra. Ali o rio Ivo e o rio Belém, ele fica justamente no alto. Essa lenda ainda fala de que todos os dias a imagem que existia numa capela rústica na vilinha ficava com o rosto voltado para uma determinada direção. Isso foi interpretado pela população de que ela, Nossa Senhora da Luz, desejava a mudança da sede do núcleo da população, né? Então, provavelmente alguém todo dia de madrugada lá mexia na imagem, né? Então foi decidido que havia necessidade de mudar o núcleo. Professor, desde a fase pioneira, depois da mineração, como é que se desenvolveu a criação de gado? O gado vacum veio para o Paraná com os pioneiros, quer dizer, veio ainda no 17. Agora, era praticamente uma pecuária caseira, para consumo próprio. Ela só teve assim uma expressão, uma significação econômica a partir da construção da Estrada da Tropa. Essa Estrada da Tropa veio ligar o Rio Grande, o atual Rio Grande do Sul, a São Paulo. E foi a responsável pelo estabelecimento da famosa Feira de Sorocaba, Feira de Animais de Sorocaba, que fazia carrear para esta cidade que durante todo o desenvolvimento brasileiro teve uma importância fundamental, fazia carrear para ela animais do sul do Brasil e de regiões da Argentina e do Uruguai. E o que marcou em Curitiba dessa fase? Bom, essa fase foi extremamente importante para a cidade de Curitiba, porque ela permitiu significação econômica. Quer dizer, Curitiba não tinha, era uma cidade extremamente, uma vila extremamente pobre, porque a mineração aqui era muito pobre. Tanto que o governo português, numa determinada altura, ofereceu para Curitiba um empório de sal, quer dizer, um contrato de sal, para poder abastecer melhor a população e a própria criação de gado. Mas a vila, a Câmara de Curitiba recusou esse oferecimento, porque a gente era tão pobre, o curitibano era tão escasso de recursos, que nem mesmo aplicava sal na sua alimentação.
As casas curitibanas, segundo Saint-Hilaire constatou na sua passada por aqui em 1820, eram todas elas de alvenaria e cobertas de telhas, muitas delas de pedra. Surpreendentemente, o número de construções desse período que ficou, já no começo do século, era reduzido. E hoje, que eu saiba, está de pé a Casa Romário, que é do século XVIII, e está de pé a Igreja da Ordem, que é da primeira metade do XVIII. Agora, a Igreja da Ordem ameaçou ruína, estava em muito mau estado de conservação, e ela foi inteiramente reconstruída no final do século passado. Quer dizer, no final não, no último terço do século passado. Então, a sua arquitetura primitiva, que era barroca, portuguesa, foi modificada para o neogótico. Quer dizer, era a arquitetura na moda na época. Sabe qual foi o primeiro ponto de encontro de Curitiba? O chafariz da Praça Zacarias. Há mais de um século, ele era o local preterido para a fofoca das criadas que vinham buscar água. Aqui surgiu até um novo tipo de comerciante, o pipeiro, que durante 4 séculos abasteceu sua carreta e entregou nas casas, cobrando 1 tostão por barrilete d'água. A madeira teve significação importante para a cidade de Curitiba a partir do último quartel do século passado. E, sobretudo, o pinho da Araucária, o pinho do Paraná, e também as madeiras duras, sobretudo a embuia. A embuia foi, como eu disse numa conferência feita em 80, quando do centenário da viagem do imperador Dom Pedro II a Curitiba, foi uma contribuição já dos imigrantes. Quer dizer, foram os artesãos alemães que descobriram a embuia como uma madeira altamente adequada ao fabrico de móveis. Uma madeira que favorecia muito o trabalho em torno. O trabalho da embuia no torno ofereceu condições excepcionalmente favoráveis aos artesãos alemães e italianos, mas sobretudo alemães, que vieram para aqui na segunda metade do século passado. A presença da imigração, as raízes dessa imigração estão todas aí pela cidade. Basta ver as construções que nós temos. Afinal, nós temos construções aqui desde a Casa de Lambriquins até edifícios no estilo neoclássico, neorrenascentista, e por aí afora, as igrejas de cúpulas bizantinas, que é uma coisa tão característica, tão peculiar de Curitiba, até a diversidade das pessoas que moram nestas casas, nesses edifícios. E essa diversidade das pessoas, a gente pode ver pelos próprios nomes da lista telefônica, onde sobram consoantes e faltam vogais. A Rua Fechada teria sido a primeira rua de Curitiba? Provavelmente teria sido a primeira rua de Curitiba, porque ela nasceu da Praça Tiradentes, detrás da Matriz. E estendeu-se até o largo que hoje se conhece como Largo da Ordem. A Praça Tiradentes, como era um campo, da Curitiba de antigamente, a Praça Tiradentes foi o marco principal de Curitiba. Vindos da vilinha, instalaram-se ali na praça e praticamente surgia Curitiba, estendendo-se para cima, por trás da capela, vindo também ali do Largo da Ordem, onde havia uma bica d'água, e estendendo-se para baixo, através da 1º de março na época, hoje chamada Conselho Celso, atingindo a Rua 15, que ia até o que hoje poderíamos entender que seria a Avenida Luiz Xavier. E a José Bonifácio seria a antiga Rua Fechada? A José Bonifácio foi a antiga Rua Fechada, é a antiga Rua Fechada. Atrás da Catedral. Atrás da Catedral. O capítulo à parte seria a Praça Dr. João Cândido. Como era na época? A Praça Dr. João Cândido, em 1900, ela era conhecida como Praça do Observatório justamente porque
era o local onde se reuniam as pessoas, se reuniam os curiosos, os curiosos, lógico, porque dali vislumbravam na Praça da Tijucas aquela pólvora quando da invasão dos revolucionários. Tem impressão que está vivendo no céu. Curitiba, da rua 15 do Café Alvorada, onde às 5 da tarde as garotas completaram fora baseada. Curitiba, apesar de não ser filho teu, possível quer.